Olá, investidor e investidora, tudo jóia? Eu sou André Novaes, sou assessor de investimentos, trabalho vinculado a XP Investimentos junto ao escritório Intertrading. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo para você, conversando um pouquinho para você que gosta de investir em renda fixa, você não gosta de tomar risco, é um investidor conservador, né? E muitas vezes acaba vai lá e compra um título de renda fixa, coloca todo o teu dinheiro em um título de renda fixa ou, sei lá, em dois, alguma coisa assim. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma simulação de investimentos que inclusive é feita pelas equipes da XP de alocação. Tá? Ela não é uma recomendação de investimento, mas é sim uma simulação que pode sim servir de referência, de base para você fazer uma tomada de decisão na tua carteira. Então ótimo, vamos falar então um pouquinho sobre a diversificação nos investimentos. Qual a importância da diversificação? É que você tenha os seus recursos distribuídos em alguns títulos, pode ser de renda fixa, renda variável, fundos, etc., mas distribuídos em alguns títulos, e essa distribuição vai fazer com que o risco total da tua carteira diminua e que a rentabilidade da tua carteira seja até um pouco aumentada com isso. Então perceba que a tua relação risco-retorno ela melhora quando você diversifica os teus investimentos. E é por isso que eu vou apresentar aqui para vocês uma carteira que é moderada, é uma carteira moderada, mas que ela tende a ser bastante conservadora. Está dentro do espectro do moderado, ela é bastante conservadora. Quer ver? Dá uma olhadinha nessa métrica de risco aqui, que foi criada inclusive pela XP. Você percebe que aqui em cima você tem o conservador, o moderado e o agressivo, né? Nos perfis Suitability aqui. Daí depois, embaixo, dentro de cada um desses três perfis Suitability, você tem várias subdivisões, né? Então você tem o precavido, que é ultra conservador, não quer ver nenhuma volatilidade na sua carteira. Você tem o cauteloso, que já aceita correr um pouquinho mais de risco. Depois você tem o defensivo, o estrategista e por aí vai, né? Até chegar lá no nível mais agressivo, que é o destemido e o ultra, tá? Perceba que aquela linha ali, ó, volatilidade-alvo, tá vendo? Perceba que a volatilidade da carteira, ela vai aumentando conforme você tem mais risco na carteira, né? Volatilidade em finanças é uma proxy, é igual a risco, vamos dizer. Não é exatamente igual, mas é uma boa aproximação, tá bom? E ali na última linha você tem o limite de pontos, tá? Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho nessa carteira agora. Essa aqui, pessoal, é uma carteira de investimentos de R$300 mil, tá? De perfil moderado conservador. Então perceba que aqui nesse caso a gente vai ter 2% alocado em pré-fixado, 78% da carteira vai em renda fixa pós-fixada, 15% vai para alguns fundos multimercados, que são fundos que têm uma diversificação já em si bastante grande, 4% vão ser alocados em títulos indexados à inflação e apenas 1% em internacional, com exposição cambial, né, exposição ao dólar. Legal. Então, pessoal, essa aqui é a carteira. Eu não vou entrar em cada um dos títulos, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui. Lembrando que essa simulação ela foi feita no dia 17/10/2022, tá bom? E vamos lá passar então para o histórico de rentabilidade dessa carteira, tá? Perceba que lá, início de 2020, né, na verdade, a gente teve a pandemia, ela deu sim uma chacoalhada, tá vendo? Ó? A gente pode perceber ali que teve uma queda, né, de rentabilidade nessa carteira, foi uma queda pronunciada, mas lembre-se, a gente teve a pior crise da história no mercado financeiro. A gente nunca teve uma volatilidade tão alta no mercado. Acredito que nem na crise de 29 a gente tenha tido uma volatilidade tão alta na Bolsa Americana, né, em comparação com a nossa aqui. Então, mas depois da crise, você vê que os fundos de investimento, os gestores, passam a fazer uma boa gestão ali dos recursos e vai recuperando ali a rentabilidade. E se você for olhar o histórico como um todo, você vê que ano a ano, aí, ó, em 2019, essa carteira deu 112% CDI, em 2020, 116%, em 2021, 153%, quase 154%, e agora no ano de 2022 está dando praticamente 120%. Tá? Então, é uma excelente rentabilidade, né?
Mas tá legal, André. Foi uma ótima rentabilidade, sem dúvida nenhuma, mas que risco que eu corri? Eu quero saber se essa é uma carteira de alto risco, de médio risco ou baixo risco. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora na volatilidade, que é uma das partes mais importantes aí que nos interessa. Perceba que a volatilidade dessa carteira, se a gente for olhar os últimos 36 meses, e que aí a gente está falando, pegar praticamente o histórico envolvendo a pandemia, né? Que teve uma volatilidade, um risco muito grande que apareceu ali. Se a gente for pegar todo o histórico, a gente vai ter uma volatilidade de 1,08%. Tá? Se a gente pegar janelas menores de observação, a gente vai ver que nos últimos 12 meses é uma volatilidade de apenas 0,6%. Tá? Nos últimos 3 e 6 meses aí, ó, 0,42 e 0,57. Então é uma volatilidade bem baixa, gente, é uma volatilidade anual isso, né? Se você for pegar uma média, você fica muito bem aí dos seus investimentos. Uma outra coisa que a gente olha numa boa carteira de investimentos é a correlação entre esses ativos. Porque não adianta você fazer uma diversificação entre ativos que são muito correlacionados. Eu sei que a gente entra um pouco no stat case aqui, etc e tal, se você não conhece isso não tem problema, mas que basicamente você não quer que a tua carteira tenha muitos títulos, ela seja diversificada entre aspas, mas quando você vai olhar esses títulos que você tem, eles são muito parecidos entre si e eles têm o mesmo risco entre si. Então, eles são muito correlacionados, provavelmente quando o ativo A está rentabilizando forte, o B também está, o C também está, e quando você tem uma situação uma situação negativa para aquele tipo de ativo, todos eles também rentabilizam negativo igual. Né? Então, o que a gente não quer numa carteira? É uma correlação positiva ou negativa muito forte. A gente quer algo próximo de zero. Né? E se a gente for olhar aqui, principalmente aqui nesses títulos que fogem aqui da renda fixa, então estamos falando do Giant Zaratustra, do Kinea, do Legacy, do Capitalo, percebam aqui ó, que as correlações desses títulos, desses fundos na verdade, né, com a renda fixa, ela tende a ser de zero. Ela é muito próxima de zero, às vezes 0,4, 0,5, menos 0,12, menos 0,15, mas assim, ela tende a ser zero, o que é muito bom, tá? Significa que a construção da carteira foi feita com uma abordagem extremamente técnica, com o objetivo de minimizar riscos e aumentar a rentabilidade, tá? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para hoje. Se você tem ainda uma carteira muito concentrada em um título de CDB ou um fundo de investimento, vamos diversificar isso um pouquinho mais, porque a diversificação diminui riscos e tende a melhorar a rentabilidade, quando bem feita. E eu te convido a trazer aquele recurso que hoje está na poupança ou está lá num CDB de um grande banco que não está sendo rentabilizado de uma forma muito eficiente. Traga esse recurso aqui para a XP, a gente pode com certeza te ajudar a ter uma boa rentabilidade com baixo risco. Tá joia? Um grande abraço e bons investimentos. Até mais!